Yeshua, vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua, Yeshua, glória a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Mais um culto, nós vamos estar iniciando culto, celebração do Pentecostes. Pentecostes vem do pentecostal, alguns acham que é para dar pulo, que é para dar cambalhota, mas o Pentecostes é a descida do Espírito Santo sobre a vida do povo, que se manifesta de várias formas, no choro, no pular também, no se alegrar, no cantar, porque o Pentecostes é celebração. E quando se fala celebração, a celebração tem que ter alegria. Amém? E que Deus abençoe a vida de cada irmão, cada irmã, que hoje se propôs em estar participando desse culto, o culto de Pentecostes, a qual nós celebramos esse dia, esse culto especial, né? Seria ali a cor, o pastor está com a cor errada lá na cruz, mas tudo bem. Seria a cor vermelha, né? Que simboliza esse período. E eu creio que grandes coisas o Senhor tem a fazer nas nossas vidas. Aí quando alguém falar assim, você é de uma igreja tradicional, você é de uma igreja pentecostal, e aí? O que você vai falar? Eu vou dizer assim, eu sou de uma igreja que adora, que glorifica e que exalta, e tudo isso se transforma em Pentecostes, porque é a descida do Espírito Santo sobre a vida de cada um de nós. Então, nós somos avivados, sim, pela graça do Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós vamos estar lendo um versículo da palavra de Deus, e em seguida nós vamos estar adorando a Ele. Então, você, nesse dia, se prepare para adorar, para buscar e para ouvir a voz de Deus. Se encontra no livro de Atos, capítulo 2, e fala sobre a descida do Espírito Santo, fala sobre tudo isso, sobre a alegria do povo ali na colheita, onde essa festa era feita através de uma colheita, a qual eles se alegravam, e o Espírito Santo de Deus desceu no meio daquele povo. Diz assim, todos encontraram? Atos, capítulo 2, versículo 2 ao 4. Diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. 2. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. Versículo 3. E viram línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar
em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aqui um pouquinho do que fala sobre a descida do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo ele se manifesta nas nossas vidas, ele causa algo, ele causa transformação, ele causa mover, ele causa intimidade com Deus. E o Pentecostes é isso. Se você prestou atenção na leitura, diz que todos começaram a falar em línguas diferentes, línguas que eles não conheciam. Mas era o poder de Deus descido ali através do Espírito Santo, onde todos se alegraram, onde todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Naquele lugar tinha várias pessoas. E aqui o que a Bíblia diz, fala que ninguém ficou sem a presença do Espírito Santo de Deus. Ninguém, todos foram cheios. O interessante é que dessa palavra é que assim, ela não diz assim, ó, quase todos. Ou diz assim, foram quase cheios. Ou quase conseguiram a presença de Deus. Não, todos foram cheios e conseguiram, entenderam e sentiram a presença de Deus. Então é isso, quando o Espírito Santo desce, se nós estamos com o coração aberto, se nós estamos com a nossa vida aberta ao Senhor, ele entra, ele faz morada e a alegria vem sobre as nossas vidas. A tristeza ela é ínfima, é pequena, diante da alegria que Deus tem a nos proporcionar. Por isso nós precisamos buscar, em meio à tristeza, em meio a situações difíceis, não é fácil se conter, se calar no momento difícil, mas buscar a Deus. O Pentecostes é isso, é ter alegria no momento de tristeza, ter alegria no momento difícil, é sentir a presença de Deus no momento que você mais está precisando. Ele te acalma, ele te envolve e ele te dá a solução para o problema que você tem passado. Que nesta noite também possamos assim, adorar ao Senhor por isso, glorificar ao Senhor, porque ele tem feito grandes coisas nas nossas vidas, grandes coisas tem feito o Senhor por mim, e por isso eu me alegro na presença do Senhor. Vamos neste momento orar ao Senhor em adoração a Ele, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, pela misericórdia do Senhor. Vamos adorar. Ore comigo nesta noite, Senhor Deus e Pai, que nós possamos, Senhor meu Deus, passar por cima dos problemas, passar por cima da tristeza e adorar. Porque adoração, Pai amado, é uma forma de chegarmos mais perto de Ti. Adoração é a forma, Senhor meu Deus, de colocar, Senhor meu Deus, a voz ao seu favor, Senhor meu Deus. Adoração é algo, Senhor meu Deus, que ela entra dentro de nós e ela sai de uma forma diferente. Porque quando a adoração ela entra, ela sai para mudar, ela sai para transformar. Porque a adoração vem do Senhor. Porque nós adoramos a um único Deus, a um Deus poderoso, a um Deus soberano, a um Deus maravilhoso, digno de honra, digno de glória, de adoração e de louvor. Por isso, ainda que seja difícil, ainda que não consigamos ver a saída, vamos adorar, porque é a adoração que vai tirar o peso, que vai tirar a angústia, que vai tirar o cansaço, é a adoração que vai tirar o mau humor, a adoração que vai tirar esse mal das nossas vidas. Porque quando adoramos a Deus. E quando Deus recebe a adoração, ele transforma essa adoração em paz. Ela transforma essa adoração em nossas vidas, em alegria. Por isso, adoremos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Adora assim. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, Espírito, enche a minha vida, enche-me com
poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Levante as mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Aleluias. Que o Espírito Santo encha as nossas vidas. Espírito, encha a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos, levante as mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar, diante do teu altar. Aleluia, Senhor, meu Deus e Pai, que a oração que fizemos no início seja algo que nesse momento agora possa chegar até o coração de Deus. O perdão, a misericórdia, mas a adoração em primeiro plano, porque o Senhor merece ser adorado, o Senhor merece ser glorificado, não importa a situação, não importa o problema, Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, pois Ele é Deus. Por isso, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Vamos aplaudir ao Senhor e glorificar ao nome dele, pedindo toda honra, toda glória, louvor e adoração. Amém. Glórias a Deus. Agora vamos passar para a palavra para a nossa irmã Milka, se eu não me engano. É isso, pastor? Amém. A nossa irmã Milka. Aleluia. Cadê a glória a Deus da irmã Milka aí? E, pastor, você derrubou a irmã Milka aí, pastor? Palavra de confissão. Está sem o som. Será? Dá um toque na tela. Vê se você consegue destravar. Aí, perfeito. Ainda não. Ainda não. E agora? Pula agora vocês estão vendo. Pula para o quarto do pastor e vai para lá. Vai lá do lado do pastor, é melhor. Não, agora foi. Opa, agora foi. Agora libera o vídeo. Agora vocês estão me vendo, né? Amém. Graças e paz, amados.
É com muita alegria, né? Eu cumprimento os amados irmãos em Cristo Jesus, nesse culto, né? Onde a gente faz a menção do Pentecoste, como a irmã Márcia falou, o derramamento de todo o Espírito de Deus, né? Sobre a vida da igreja, sobre a vida do homem e da mulher. Amados, essa semana, né, eu estava meditando, né, sobre um texto e ouvindo uma mensagem sobre texto e falando da grandeza do nosso Deus, né, como o nosso Deus é tão soberano, como o nosso Deus é tão maravilhoso, como o nosso Deus é tão grandioso, que às vezes a gente se perde nessa grandiosidade e coloca o nosso Deus do tamanho, né, da nossa vida, do tamanho do nosso problema, do tamanho da nossa visão, né, e a gente fica perdido. Mas quando você, né, vai buscar na ciência, né, o conhecimento, aí que você se depara como nosso Deus é tão grande, né? E eu ouvi essa semana um pensamento que me chamou muita atenção, né? Que crer, né, o crente crer em Deus, né, é muito fácil, né? A gente tem uma fé para isso. Agora, um ateu, ele precisa ter mais fé, né, do que nós para dizer que ele não crê em Deus. Quando você vê a grandiosidade do universo, né, que Deus criou, quando a gente olha os astrônomos falando, tentando medir o universo, né, o tamanho dele, eles chegaram mais ou menos uma ideia, uma proporção, que o universo mede 93 bilhões de anos-luz. O que é isso, amado? Um ano-luz corresponde quase 10 trilhões de quilômetros. Você consegue imaginar isso? Eu não sei, porque quando meu carro anda 100, eu já estou achando que está correndo demais. Agora, você imagina, né, para percorrer esse universo, segundo os astrônomos, né, é necessário 93 bilhões de anos-luz, e cada ano-luz corresponde a 10 trilhões, né, de quilômetros. Então, é uma conta que a gente não consegue, né, mensurar, a gente não tem capacidade disso. E quando os astrônomos falam que há mais estrelas no universo do que o grão de areia da Terra, você fica, imagina, será que é tão grande assim? Vai um dia na praia, pega um copo, né, e enche de areia, chega na sua casa, põe numa mesa de vidro e tenta contar os grãos de areia que você conseguiu trazer naquele copo. É muito, não é? Agora você imagina os astrônomos falando que no universo há mais estrelas do que os grãos de areia que há na Terra. E a gente tem que pensar, né, Terra corresponde tudo, né, não é só Brasil, né? Não é só as areias que são nas praias brasileiras. Então a gente vê a grandeza do nosso Deus. A gente vê a grandeza de como ele criou todas as coisas. Tudo foi formado por ele, né? Inclusive, né, a restauração, né, o resgate do homem através do seu Filho Cristo Jesus. Então, nesse momento de confissão, né, é tão importante a gente, né, lembrar que a gente vai se curvar diante de um Deus poderoso, de um Deus criador do universo, e que esse universo a gente não consegue mencionar o tamanho dele. Nem os estudiosos têm a precisão do tamanho desse universo. Então, é diante desse Deus que nessa noite nós vamos nos render. E eu quero deixar para a meditação dos irmãos em João, capítulo 16, do verso 8 a 11, que diz assim, João, capítulo 16, do versos 8 a 11. Quando ele vier,
convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, nesses versos, né, nós ali vemos, né, que o Senhor, né, ele convencerá o homem do pecado. Isso não é a nossa capacidade, né? Somente o Espírito Santo de Deus que convence o homem do seu pecado, da justiça e do juízo, né? E nós estamos aqui, né, diante desse Deus que pode perdoar os nossos pecados e nos curvar diante desse Deus grandioso, glorioso, poderoso, né, que nos dá a justiça, que nos dá, né, o perdão, porque quando nós nos rendemos a Ele, né, o Senhor é capaz de nos purificar de todo pecado. Né? Nós, como seres humanos, nós não somos dignos de chegar diante de Deus. Por isso que, antes de começar um culto de adoração, antes de nós louvarmos ao Senhor, a gente vai, o quê? Confessar os nossos pecados. A gente vai chegar diante desse Deus e falar, Senhor, nós não somos dignos de estar aqui. Porque 2 minutos antes, 3 minutos antes, nós cometemos erros, cometemos falhas, fomos injustos, né? E o Senhor é aquele que nos purifica. O Senhor é aquele que nos prepara para nos apresentarmos diante dele, né, como santos, né? Assim como Paulo fala que nós temos que ser o quê? Né, fazer o nosso culto racional, apresentarmos os nossos corpos santos e agradáveis diante do Senhor. Mas a gente só consegue fazer isso se nós nos curvarmos diante dele e falar, Senhor, perdoa os nossos pecados. Porque nessa noite nós queremos, né, que o derramamento de todo o Espírito, do teu Espírito seja sobre nossa vida nesta noite, e o que o Senhor venha nos visitar. Por isso vamos estar orando, clamando ao Senhor, que criou esse universo tão grande. Eu trouxe para os irmãos, que há mais estrelas no universo do que areia, né, que está aqui na terra. É esse Deus, né, soberano, que nós nos rendemos a Ele nessa noite. Oremos em confissão a Deus e pedindo o nosso perdão, né, diante das nossas mazelas, dos nossos erros, dos nossos pecados. Oremos, amados. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós, ó Pai, humildemente, Senhor, estamos aqui, Senhor, ó Deus, nos curvando diante de um Deus tão onipotente, tão, ó Deus, poderoso, Criador, Senhor, dos céus e da terra, de todo o universo e tudo que há neste universo, Pai. É diante, Senhor, deste Deus, ó Pai, que nós reconhecemos a Tua grandeza, o Teu poder, a Tua glória, Senhor, o Teu reinado, Pai. É diante, Senhor, desse Deus que nós nos curvamos, Senhor. Ó Deus, que viemos aqui, Senhor, nesta noite, ó Pai, pedir perdão, Senhor, pelas nossas mazelas, pelos nossos erros, pelos nossos pensamentos, Senhor, ó Deus, pelas nossas injustiças, ó Pai. Quantas vezes, Senhor, ó Deus, assim como o apóstolo Paulo diz, ó Pai, que nós não, Senhor, não agimos como convém, ó Pai, aquilo que não é para fazer, nós fazemos, e o que é para fazer, nós deixamos de fazer, ó Pai. Nós reconhecemos, Senhor, diante de Ti, as nossas fraquezas, nós reconhecemos, Senhor, que durante, Senhor, a nossa caminhada, nós, Senhor, ó Deus, nos deslizamos, ó Pai, nós saímos do caminho, Senhor, nós pegamos atalhos, ó Pai, nós estamos aqui, Senhor, rendendo, Senhor, ó Deus, e confessando diante de Ti, Pai, que nós somos fracos, nós somos falhos, ó Pai, e declaramos que o Senhor é
Deus, que o Senhor é o Senhor, que o Senhor é santo, que o Senhor é puro, que o Senhor é redentor, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, receba, Senhor, nesta noite a nossa confissão, ó Pai. Ó Deus, perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, Senhor. Ó Deus, para que possamos, ó Pai, neste culto, Senhor, receber, Deus, ó Pai, a adoração dar a Ti, receber de Ti, Senhor, o alimento, o pão, Senhor, que vem, o maná, Senhor, que vai derramar, Senhor, do céu, Senhor, para nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, é o que nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, amados irmãos. Passa a palavra para o pastor. O Márcio. Amém. Ela queria passar a palavra para o pastor dela, né? Amém. Vamos adorar o Senhor, porque Ele se faz presente em nossas vidas. E às vezes queremos entender o propósito de Deus, mas não conseguimos. Uma chance igual a esta, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Adore ao Senhor. Uma chance igual a esta, talvez eu não tenha mais. Vamos aproveitar. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Aleluia. Se tiver que gritar, grite. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida
que a minha vida seja tua vida, Jesus. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Aleluias. Adore ao Senhor, aplauda Ele, que é digno de honra, de glória, de louvor e adoração, porque Ele se faz presente aqui. Aleluias. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, 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 vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, 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 vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreende sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreende sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, 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 vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste
enche-me de novo. Espírito de Deus, Espírito de Deus, vem neste lugar. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, enche este lugar. Espírito de Deus. Vamos aplaudir ao Senhor, vamos louvar e agradecer ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de cada irmão. O Espírito Santo possa nos envolver, nos transformar, nos libertar, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos estar nessa noite também ouvindo uma palavra, através da vida do pastor Cristiano. Eu creio que Deus já falou com ele, para que ele venha transmitir a sua palavra sobre as nossas vidas. Então, eu vou estar passando a palavra para o pastor Cristiano, em nome do Senhor Jesus. E vou pedir para que a igreja, né, todos os irmãos aí, levante suas mãos e ore pelo pastor, pedindo que Deus venha abençoar, fortalecer ele nos seus propósitos também, naquilo que tem buscado diante do Senhor. Estenda a tua mão e ore junto comigo, abençoe a vida da família do pastor em nome de Jesus. Senhor, Deus e Pai, está aí o seu servo, segundo Deus, pastor Cristiano, que vai estar ministrando a tua palavra sobre as nossas vidas. Que o Senhor venha estar se nos capacitando cada vez mais, abençoando o Senhor em todos os seus propósitos, o seu propósito familiar, que é, Senhor, meu Deus, que ver a cura, Senhor, meu Deus, totalmente da tua filha, ver a bênção, Senhor, meu Deus, sobre a vida da tua esposa Milka, Senhor, meu Deus, do seu filho Isaac, da sua filha Esther, Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai amado, que a tua bênção seja sobre a vida do teu servo, Pai amado, abençoe em todas as áreas, na área profissional, na área financeira, na área conjugal, na área familiar, na área espiritual, Pai, em todas as áreas, Senhor, da vida do teu servo, coloca as tuas mãos, Pai amado, e guia-o, proteja-o, livra-o de todo mal, e abençoa, Pai, é o que nós te pedimos nesta noite, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. A palavra está com o pastor, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados. Graças a Deus, louvamos ao Senhor por estarmos mais uma vez junto com os irmãos nesse culto de adoração, nesse culto de louvor a esse Deus que é todo-poderoso. Amém, amados? Eu só vou ajustar aqui a câmera aqui, irmãos, né? Amém? Os irmãos, tá perfeito? Tá dando para me escutar? Tá ok? Amém? É que a minha câmera aqui, ela tá parecendo que tá bem devagarzinha, né? Igual de manhã, os irmãos viu que desde de manhã a gente está com alguns problemas técnicos, né? A imagem da irmã Milka, né? Ou ela fala, né? E some a imagem, ou, né? Ou aparece a imagem dela e a gente não escuta ela, né? A minha aqui tá bem devagar, mas louvamos ao Senhor nessa noite e louvo a Deus também por poder ver cada um dos irmãos aqui nessa noite, irmão Reinaldo, Dagmar, irmã Liciene, irmão Lucas, irmão Márcio, Elaine, irmã Milka, né? Deixa eu ver quem mais aqui, o irmão Vado, irmã Maristela, graças a Deus, né, pela vida da irmã Maristela, irmão Luiz, irmã Edna, irmã Petita, que a gente não viu de manhã, irmã Miriele, né, louvado seja o nome do Senhor, irmã Paula, irmã Sueli, né? Nós louvamos ao Senhor. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Irmão Genesi, né? Aqui, para mim, é o que está mostrando aqui na câmerazinha aqui, tá, irmãos? Então, a gente louva ao Senhor pela vida de cada um dos irmãos.
E, irmãos, este final de semana, nós tivemos aí, né, estamos, né, nesse sábado e nesse domingo, né, que passou. Ontem, nós tivemos a celebração do Coração Aquecido, né? Os irmãos aí, muitos dos nossos irmãos participaram, né, dessa celebração que traz à memória, né, a experiência de John Wesley, né, lá em 1738, né, um tempinho, né, só um pouquinho lá atrás, né, quando ele estava com uma vida cansada, uma vida monótona, podemos dizer assim, na presença de Deus, uma vida totalmente sem cor, uma vida totalmente sem significado, né? Ele já era um pastor, era crente, mas estava que quando a gente lê o diário dele, parece que o Wesley estava meio perdido na sua vocação, no seu ministério. Até aquele dia, até 24 de maio de 1738, quando ele foi numa pequena reunião e ele ouviu uma explanação dos textos de Martinho Lutero e falava sobre o justo, a salvação do justo, aquele que crê na justiça que vem pela fé no Filho de Deus. Ali disse que ele sentiu seu coração estranhamente aquecido. E a gente pode dizer que aquilo foi uma experiência que marcou a vida de John Wesley, porque aquilo deu cor, deu graça, deu motivo, deu esperança para o Wesley poder prosseguir na sua missão. E tudo que a gente tem hoje sobre a história do metodismo, a gente pode dizer que é a partir desse encontro que o Wesley teve depois, né, com o Senhor Jesus. Hoje também se traz à memória, o irmão Márcio trouxe para a gente, dentro do nosso anuário litúrgico, o dia de Pentecoste, né? 50 dias após a Páscoa, que, né, era a comemoração, era a festa da colheita, mas o texto que o irmão Márcio nos traz à memória, né, Atos 2, fala do derramar, fala da grande colheita do Espírito Santo. E ele frisou bem, né, que estava todo mundo ali encolhidinho, quietinho, né, miudinho ali no cenáculo, né, e de repente todos foram cheios. E o irmão Márcio salientou aqui, não foi a metade, não foi um pouco, mas foram todos cheios do Espírito. Podemos dizer que os discípulos também estavam ali, escondidinhos, com a vidinha sem graça, com a vida sem cor, com uma vida bem monótona também, porque estava todo mundo com medo de sair e anunciar o Evangelho, até que veio o Espírito Santo. Então, são duas datas que falam da manifestação do Espírito Santo. A primeira na vida dos discípulos, em Pentecostes, e a segunda, a descida do Espírito Santo, né? Wesley sentindo esse calor, né? Os metodistas são bem assim tímidos, né? Porque fala, né? Wesley sentiu o coração aquecido, né? Eu posso dizer que o coração daquele homem entrou em chamas, né? Entrou, né, como um vulcão, verdadeiramente, porque o que ele faz depois, né? O que vem ser a história do metodismo depois disso é algo transformador. E nós estamos aqui, irmãos, na presença desse mesmo Espírito, que aqueceu o coração de Wesley. Nós estamos aqui, irmãos, nessa mesma presença, na presença do Espírito que desceu naquele dia lá de Pentecoste. Nós também estamos na presença desse Espírito. E a minha pergunta nessa noite para você é o seguinte: você também tem uma vida monótona? Mas, pastor, por que você está perguntando isso? Porque muitas das vezes nós estamos na igreja, mas nossa vida está monótona. Nós estamos na igreja, mas a nossa vida está sem graça. A nossa vida está sem cor. A nossa vida está sem significado. A nossa vida está desagradável, podemos dizer assim.
né? E nós estamos aí, né, na igreja tentando buscar a vontade de Deus, nós estamos aí procurando a vontade de Deus para ver se a gente encontra cor na nossa vida, para ver se a gente encontra a nossa vocação, né? Muitas das vezes nós estamos assim, e eu não sei se você está assim nessa noite, porque se você estiver assim nessa noite, eu quero dizer para você que essa mensagem é para você nessa noite. Essa mensagem é para você. Assim como Wesley estava sem cor, sem sentido na sua vocação, o Espírito Santo aqueceu a vida dele. Assim como os discípulos estavam no cenáculo e a vida deles também estavam sem significado, e o Espírito Santo aqueceu a vida deles, eu também quero dizer para você que essa mensagem é para aqueles que estão assim na igreja, sem cor, sem vocação, sem missão, estão como o barco ao léu. Eu quero convidar você nessa noite a ler um trecho das Escrituras, se encontra no capítulo 12 de Romanos. Capítulo 12 de Romanos, eu quero ler só 2 versículos, irmãos. Um texto que já foi pregado na nossa igreja pela irmã Milka, mas que no dia de hoje o Senhor me trouxe na escola dominical, hoje o Senhor tocou no meu coração esse texto. E eu falei, eu não posso ficar sem falar sobre esse texto, porque eu vou dizer para os irmãos, eu senti estranhamente também o meu coração aquecer nessa manhã, ao falar sobre esse texto, ao pensar, ao refletir sobre esse texto. Eu queria compartilhar com os irmãos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, nós vamos ler os versos 1 e 2. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-o pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Amém? Palavra de Deus para o povo de Deus aqui nessa noite. Amados irmãos, na nossa caminhada ministerial, a gente conhece muita gente, a gente vem conhecendo muita gente, e muitos dizem assim: pastor, eu quero entender qual seja a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus. E quando a gente vê vários irmãos vindo até nós, falar: pastor, eu quero conhecer. Pastor, eu quero, pastor, experimentar isso, pastor. E eu fico pensando no meu coração, quem não quer, Senhor? Quem não quer experimentar, Senhor, ter essa experiência de viver na vontade boa, agradável e perfeita do Senhor? Mas parece que quando nos vem o problema na saúde, parece que quando nos vem o problema financeiro, parece que quando nos vem o problema nos relacionamentos, nos problemas conjugais, parece que quando nos vem os problemas emocionais, parece que a gente fica difícil, né, irmãos, de falar assim: meu Deus, como eu vou viver essa vontade de Deus que é boa, que é agradável, que é perfeita, sendo que a minha vida, ela está um caos terrível. Como eu posso experimentar, como eu posso viver essa vontade de Deus, sendo que a minha vida amarga, a minha vida é sem cor, a minha vida é sem significado, a minha vocação já não aquece mais o meu coração.
E aí vem essas várias perguntas, né, que enchem a nossa mente. E muitos também vão dizer pelo outro lado, vão dizer assim, pastor, todas as circunstâncias, pastor, na minha vida são favoráveis, pastor. São favoráveis porque eu não estou com nenhum problema, nem com a minha família, nem no meu trabalho. Pastor, eu não tenho dificuldades. Pastor, a minha vida está bem, a minha vida, né, vai assim, de vento em popa, pastor. Mas eu vou dizer para o pastor, mas eu me sinto vazio. Eu me sinto vazio como alguém que não encontrou a vontade de Deus. Como alguém que não experimentou a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus. E aí, irmãos, quando a gente olha para um texto como esse, a gente pode pensar, pode refletir algo que o apóstolo Paulo queria nos mostrar. O apóstolo Paulo, ele queria mostrar para mim e para você, meu amado irmão, que a questão de viver a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus, ela não está nas coisas externas. Os irmãos estão entendendo comigo? Os irmãos estão acompanhando? Viver a boa, a perfeita, a agradável vontade de Deus, a questão não é as coisas externas estarem boas ou as coisas externas estarem ruins sobre a nossa vida. Não é. O apóstolo Paulo, ele está falando aqui, você não deve considerar o que está fora, mas você deve considerar o que está dentro de você. Dentro de você. O apóstolo Paulo, ele está falando aqui, o que você deve considerar deve ser a forma, deve ser a intensidade que você se relaciona com Deus. Por quê, irmãos? Porque a sua comunhão com Deus, preste atenção que eu vou falar, a sua comunhão com Deus é que vai produzir, é que vai determinar na sua vida aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e aquilo que é agradável diante de Deus. É a intensidade e a forma que você se relaciona com Deus, que você se entrega a Deus, que vai te levar a você a viver isso. Não é o que está fora de você. Não é as coisas boas ou ruins que, né, vêm sobre as nossas vidas. Não é, irmãos. Mas é o que está de dentro aqui, de você, para com Deus. É isso. E quando eu e você começamos a entender isso, irmãos, a gente passa a ter uma vida diferenciada. A gente passa a entender aqueles homens no dia de Pentecoste que ousadamente saíram daquele cenáculo e pregaram e uma multidão de 3.000 se converteu. A gente passa a entender um Wesley que tinha medo de morrer numa embarcação vindo dos Estados Unidos, indo da Inglaterra para os Estados Unidos, dos Estados Unidos para a Inglaterra, tinha medo de morrer sem ser salvo. Um pastor com medo de morrer sem ser salvo. Quando a gente olha esse texto de Romanos, a gente começa a entender que não é o que está lá fora, mas é o que está aqui dentro. É o meu relacionamento. E Romanos, capítulo 12, aqui, amados irmãos, o apóstolo Paulo nos convida a entender isso. E é isso que eu queria conversar com os irmãos nessa noite. O capítulo 12 do apóstolo Paulo, do capítulo 1 ao capítulo 11, o apóstolo Paulo, ele fala sobre a ação salvadora de Jesus. Ele vai falar o plano da salvação através de Jesus. E ele vai falar que Deus deu o seu Filho para você e para mim, para que a gente pudesse ser salvo, para que a gente pudesse experimentar a salvação e para que a gente pudesse viver essa salvação.
ele fala do passado, do presente e do futuro. Mas quando chega no capítulo 12, Paulo ele diz assim, irmãos, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos. Ele vai dizer, rogo-vos, pois, irmãos. Ele está dizendo aqui, irmãos, eu vou suplicar para vocês uma coisa. Irmãos, eu vou aqui dizer algo para vocês que é muito importante. Algo que eu vou dizer para vocês que vocês não poderão mais dormir, acordar, simplesmente como ouvintes da palavra de Deus. Vocês não vão poder mais. Vocês vão ter que experimentar. Vocês vão ter que viver, irmãos. Não vai dar mais para vocês serem ouvintes que Jesus Cristo é o Salvador. Vocês vão ter que sentir isso na carne. Vocês vão ter que sentir isso no seu próprio corpo, que Jesus Cristo é o Salvador das nossas vidas. Então, Paulo, ele está dizendo aqui, irmãos, eu quero dizer para vocês, chegou a hora de vocês entenderem isso. E ele vai dizer, pelas misericórdias de Deus, amados irmãos, ele vai dizer, pela misericórdia de Deus, vocês só vão entender isso quando a sua vontade, a vontade que está no seu corpo, casar com a vontade de Deus. E a vontade do seu corpo só será possível casar com a vontade de Deus pelas misericórdias do Senhor. É pelo grande amor de Cristo. É pelo sacrifício da cruz. Então, Paulo, ele vai dizer aqui, eu rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem o vosso corpo. O vosso corpo. Se a vontade que está no seu corpo casar com a vontade de Deus, irmãos, vocês vão experimentar, vocês vão viver o que é na vida a boa, a perfeita, a agradável vontade de Deus. Então o apóstolo Paulo ele vai dizer assim, então eu vou rogar a vocês que vocês devem apresentar o vosso corpo em sacrifício. E aí a gente começa a entender o que é apresentar o nosso corpo em sacrifício. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, irmãos, era necessário que o ofertante que fosse sacrificar, ele levasse um outro corpo. Ele levasse um animal para ser colocado em holocausto, para ser sacrificado. Não bastava só a intenção do coração do ofertante de dizer, Deus me perdoa. Não bastava só a intenção do ofertante de dizer, eu estou emocionalmente arrependido. Não bastava só a intenção do ofertante dizer, eu estou com o meu sentimento no meu coração amargurado porque eu pequei contra Deus. Não, era necessário oferecer um corpo. Era necessário demonstrar materialmente a intenção do ofertante em oferecer algo, um corpo. E quando a gente olha a história da salvação, e é isso que o apóstolo Paulo quer mostrar para a gente, que Deus, quando ele oferece o seu filho Jesus, ele não oferece, irmãos, não é o sentimento de Deus, eu estou, morrendo de dó, morrendo de pena desses seres humanos pecadores. Não é o sentimento de Deus simplesmente. Não é, irmãos, o coração de Deus que está quebrantado, porque eu e você pecamos. Mas aqui, Deus, ele oferece um corpo. Um sacrifício que, a partir de agora, é um sacrifício eterno. Que não vai ser mais segundo a sua intenção, mas agora é a intenção de Deus a favor de você.
Não vai ser mais o seu sacrifício de pegar um animal e falar: olha, Deus, eu vim demonstrar aqui a minha materialidade em oferecer esse animal para você. Não, Deus fala: não, não, eu estou cansado dos seus sacrifícios. Eu estou cansado da intenção do seu coração, que é falso, que é mentiroso, que é enganoso, que hoje me pede perdão e amanhã comete o pecado novamente. Deus fala: eu estou cansado disso. Então então Deus olha para nós através do seu Filho Jesus e ele fala: eu vou oferecer um corpo, eu vou oferecer um sacrifício. E ele oferece Jesus, ele oferece o seu Filho, ele não oferece um espírito, ele não oferece uma alma, mas ele oferece o Verbo encarnado. Ele oferece Jesus Cristo. E quando a gente olha para a vida de Jesus Cristo, ele foi traído em espírito? Não, ele foi traído no corpo. Quando a gente olha para a vida de Jesus Cristo, ele foi abandonado, não foi em espírito, ele foi abandonado no corpo, seus discípulos o abandonaram. Quando a gente olha para a vida de Jesus Cristo, ele foi cuspido, não foi no espírito, foi no rosto de um corpo. Quando a gente olha a vida de Jesus Cristo, ele foi chicoteado, ele foi zombado, ele foi ferido, ele foi pendurado, ele morreu na cruz do Calvário. Foi um corpo que se sacrificou, que morreu na cruz por você e por mim, amados irmãos. Um corpo. E agora o apóstolo Paulo vai dizer para vocês assim: irmãos, ele ofereceu o corpo para a morte, para que vocês possam oferecer o corpo de vocês para a vida. Vocês estão entendendo, irmãos? Ele ofereceu o corpo dele para a morte, para que vocês, cada um de vocês que estão aqui hoje me ouvindo, para que vocês possam oferecer o corpo de vocês em vida. Hoje de manhã, na escola dominical, eu falava com os irmãos, os gregos, os gnósticos daquela época, eles tinham uma ideia muito interessante. Eles falavam assim, né? Jesus veio salvar a alma, o espírito, o corpo. Esse pode pecar, esse pode transgredir, né? Esse pode, né, fazer todas as coisas de errado. Pode pecar, pode beber, pode se viciar, pode fumar, pode adulterar, pode se prostituir, pode, né, causar o homicídio, pode fazer todas as coisas de errado. O que importa é a alma, é o espírito. É uma ideia que é muito presente hoje nas nossas igrejas, né? O que importa é a alma, o que importa é o interior. O que importa é o que está aqui dentro. Não importa o corpo. Mas eu vou dizer isso para os irmãos, que isso é uma mentira de Satanás para iludir o povo de Deus. Porque quando a gente olha as Sagradas Escrituras, Jesus, ele ofereceu um corpo para que você pudesse dar o seu corpo. Para que eu e você, irmãos, pudéssemos se achegar a Deus em corpo. Quando você adora a Deus, amados irmãos, não é só em espírito, não é só a sua alma, é o seu corpo também. A gente vê os irmãos aí adorando, os irmãos levantam a mão, os irmãos abrem a boca, os irmãos mexem o corpo. É o espírito, a alma e o corpo. Eu nunca vi o espírito, né, sem o corpo, ainda mais o humano. Então, quando a gente olha esse texto, amados irmãos, a mentira de Satanás cai por terra. Porque Deus, ele quer eu e você, corpo, alma e espírito. E é isso que o apóstolo Paulo, ele veio falar: olha, irmãos,
Ele morreu, ele se entregou o seu corpo para que você hoje possa entregar o seu corpo vivo a Deus. Então, a ideia de Paulo, às vezes você pode estar falando, pastor, você está falando difícil demais, pastor. Não, irmãos, eu não estou falando difícil, não. Eu vou falar agora bem simples, para os irmãos poderem entender e não ter dúvida. O que Paulo está falando é o seguinte, irmãos, o seu corpo deve glorificar a Deus. Ponto. Simples e direto. O seu corpo pertence a Deus, não é só a sua alma, não é só o seu espírito, é o seu corpo. E Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 20, ele vai dizer: vocês foram comprados com um bom preço. Glorificai, pois, a Deus em vosso corpo, em vosso espírito, que pertence a Deus. O que pertence a Deus? O vosso espírito e o vosso corpo. Eu e você, irmãos, pertencemos a Deus. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer: eu rogo que vocês se apresentem vivos. Se apresentem vivos. Vocês, como é apresentar a Deus? É você colocar o seu corpo sobre a vontade de Deus. Você colocar o seu corpo à mercê da vontade de Deus. Você colocar o seu corpo na submissão à vontade de Deus. Você colocar o seu corpo diante da palavra de Deus. Não é só seu espírito. Não é só a sua alma. E quando o apóstolo Paulo ele está dizendo aqui, ele está falando, quando você coloca o seu corpo pelas misericórdias de Deus, debaixo da vontade de Deus, irmãos, vocês experimentam a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Vocês vão ser capazes de experimentar. Mas aí Paulo ele vai dizer assim: olha, eu quero dizer para vocês que o corpo que vocês apresentam é um sacrifício vivo, mas ele é santo. O que Paulo está falando? Santo significa separado. Separado, irmão. O seu corpo, ele é separado para servir a Deus. Você sabia? Ele é separado para servir a Deus. E aí, irmãos, não é só a sua mão que serve a Deus. Não é só o seu pé que serve a Deus. É a sua boca. É o seu ouvido, é os seus olhos que servem a Deus. É o seu pensamento que serve a Deus. Não é parte do seu corpo, não. É o corpo completo. É o corpo completo, então é o seu corpo separado. Então, quando a gente olha aqui esse texto, o apóstolo Paulo, ele está falando, separai o vosso corpo, mas não parte dele, mas ele por inteiro. Paulo, ele vai dizer assim, para que seja um sacrifício agradável, sem mácula, sem mancha. Porque quando você, irmão, separa o seu corpo para a glória de Deus, o sacrifício é agradável. É agradável. O que é esse agradável? Deus se agrada, irmãos. Sabe por quê? Porque você está submetendo o seu corpo debaixo do poder de Deus, debaixo da vontade de Deus. E nós somos chamados a isso, e Paulo vai dizer, olha, mas para isso vocês não podem se conformar com o mundo. A irmã Milka, quando pregou esse texto na igreja, ela falou que vocês não podem tomar a forma do mundo, ou a forma do mundo. Transformar, quer dizer, sai dessa forma, da forma que nós já estamos, para viver a forma de Deus. E quando a gente olha esse texto, essa palavra transformar, ela é metamorfose. Ela é uma mudança. E aí eu vou explicar para os irmãos. É uma mudança de corpo, irmãos. Não é só uma mudança de mente. Não é só uma mudança de hábito. Quando a gente olha para a garça, irmãos,
ela é um pássaro branco, lindo, bonito, de tão branco que chega até a doer o olho quando você olha para ela. Mas ela adora ficar com os pés na lama. Os irmãos sabiam? É branca, pura, limpa, mas adora ficar com o pé na lama. Mas não é isso que o apóstolo Paulo está falando. O sentido de metamorfose aqui, e os irmãos já devem ter ouvido isso, é aquele da largata. Sabe, irmãos? Metamorfose. Enquanto largata, a gente rasteja no chão. Enquanto largata, nós estamos prostrados ao chão. Enquanto largata, irmão, nós estamos nos arrastando, tudo aquilo que é sujo, tudo aquilo que é pecaminoso. Mas Paulo fala, transformai-vos. Ele fala aqui, né? Ele diz metamorfose. Quando a gente olha a largata e a gente vê a largata virando borboleta, ela não vai tocar mais o chão, ela não vai mais rastejar, ela vai voar. É uma transformação, irmãos, de corpo. De corpo. E é isso que o apóstolo Paulo, ele está falando aqui, irmãos. Não adianta você ficar falando, eu transformei a minha alma e o meu espírito. Se você não transformou o seu corpo, irmãos, vocês não vão achar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Nós não vamos achar. Nós vamos rodar, rodar, e nós vamos ficar, irmãos, como Wesley, nós vamos ficar como os discípulos, com os nossos corpos guardados. Um cenáculo, com medo, fingindo que somos crente. Mas a palavra de Deus nos chama aqui, o apóstolo Paulo, ele vai dizer, a partir de agora vocês não vão poder mais ser ouvintes, vocês vão ter que viver a partir de agora, porque o que eu falo para vocês é algo que vai entrar na mente de vocês. Cada um de vocês é um ser pensante. Cada um de vocês tem raciocínio. Cada um de vocês tem intelecto. E Paulo vai dizer, eu não estou falando para planta, eu não estou falando para animais, mas eu estou falando para seres racionais. Seres que pensam. E mediante essa salvação que eu vos anuncio agora, eu digo para vocês, renovem a vossa mente e passem a crer nesse evangelho que é capaz de transformar o corpo do ser humano. E não só os nossos pensamentos, mas também a nossa atitude corporal, a nossa vida por completo. É o que o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui, irmãos. Ele está chamando eu e você, irmãos, para poder descobrir, irmãos, aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito diante de Deus. E quando eu e você, irmãos, pararmos de apresentar pela metade, pararmos de oferecer pela metade, e aí a gente lembra a palavra que o irmão Márcio disse, né? Quando o Espírito Santo desceu no cenáculo, não foi pela metade, foi por completo. O Espírito, ele quer agir por completo. Ele quer operar por completo, e quando eu e você pararmos de apresentarmos tudo para Deus pela metade e apresentarmos por completo, irmãos, nós vamos descobrir a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Nós vamos descobrir. E aí, irmãos, eu posso dizer para os irmãos aí, não vai fazer diferença se as coisas externas são boas ou se as coisas externas são ruins sobre a nossa vida. Sabe por quê, irmãos? Porque eu sei. Porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que esperam em Deus. Eu sei.
eu sei que a tribulação que eu estou passando, eu sei que a dificuldade que eu estou vivendo, eu sei que tudo aquilo que está vindo de contrário sobre mim, de algum jeito, vai cooperar para a minha vida. De algum jeito, Deus vai transformar o meu caos, o meu deserto em oásis. De algum jeito, lá na frente, eu vou entender. Quando eu verdadeiramente me entregar de corpo, alma e espírito a Deus, e não me entregar pela metade, eu vou entender. E aí, irmãos, nós vamos ser capazes de viver a boa vontade de Deus. Mas Paulo, ele vai dizer, Deus não quer que você fique só com a boa, mas ele quer que você fique com a agradável. E qual é a agradável? É você submeter o seu corpo a ele. A obra dele. A casa dele. A palavra dele. Não é só a sua mente. Nós estamos, irmãos, vivendo um mundo onde muitas pessoas conhecem a palavra de Deus e dizem se submeter a Deus aqui, mas não aqui, no corpo. Não no corpo. Dizem, pensam, exclamam, clamam, mas aqui, mas não aqui, no corpo. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer, você vai achar a vontade de Deus, experimentar a agradável vontade de Deus, quando o seu corpo estiver submisso à vontade de Deus. Mas Paulo ainda vai dizer mais além. E o que Deus reservou para a gente, irmãos, é além do bom, é além do agradável, é perfeito, porque o nosso Pai que está na luz, ele é perfeito. E ele vai dizer o seguinte, o que é perfeito? E aí eu quero convidar vocês a agora que vocês abram a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, verso 20. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, verso 20. Para concluir, irmãos, para os irmãos entender o que é viver a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Paulo descobriu isso. Gálatas, capítulo 2, verso 20. Todos acharam? Você pode dar um joia aí? Ok? Um like aí? Amém? Diz assim a palavra, irmãos. Fui crucificado, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E é a vida que agora vivo no corpo. Vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim em corpo. Os irmãos entenderam? Entenderam, irmãos? Quando Cristo verdadeiramente viver em nós, em nosso corpo, e não só no nosso intelecto, não só na nossa alma, não só no nosso, mas em tudo nosso, irmãos, eu e você vamos conhecer a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, amados irmãos, a minha oração nessa noite é para que eu e você não venhamos a perder mais tempo diante de Deus. Não podemos mais perder tempo. Não podemos ficar dentro do cenáculo. Não podemos viver metade da nossa vida ministerial, assim como John Wesley estava vivendo, sem ter a experiência do Espírito Santo dentro de nós. Nós precisamos, irmãos, viver, assim como o apóstolo Paulo disse que já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim, e a vida que agora eu vivo nesse corpo, eu vivo para Deus.
Que você nessa noite, que você possa se achegar a Deus com ousadia. Que você nessa noite possa se entregar ao Espírito Santo de Deus e falar: Senhor, não é só mais na alma, não é só mais no espírito, não é só mais no meu intelecto, Senhor, mas agora eu quero viver no corpo a tua palavra. Eu quero viver no corpo a tua palavra. Amém? Amém, meus irmãos? Vamos orar? Vamos orar? Eu convido você a fechar os seus olhos nessa hora, eu convido você a curvar a sua cabeça. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nós estamos na tua presença, Pai, na sua presença, Senhor, nós nos humilhamos, Pai. Pai, nós não queremos ser uma igreja, Senhor, ó Deus, intelectual, uma igreja, Senhor, cheia de conhecimento, cheia de sabedoria, Pai. Uma igreja, Pai, cheia de dogmas, cheia de doutrinas, Pai. Uma igreja, Senhor, que diz que te ama, que te adora, somente no Espírito, Pai. Nós queremos ser uma igreja, Senhor, que a nossa alma, que o nosso corpo se dobre diante da sua vontade, Pai, para viver o sobrenatural do Senhor. Nós queremos, Senhor, viver, Pai, o sobrenatural na tua presença, Pai. Mas para isso, Senhor, nós queremos casar nessa noite a nossa vontade, a vontade do nosso corpo, Pai, com a tua vontade, Pai. Por isso, meu Deus, toma as nossas vidas em tuas mãos, Pai. Toma, Senhor, o nosso ser em tuas mãos, Pai. Toma-nos em tuas mãos, Senhor. Nós queremos clamar a ti, nós queremos implorar a ti, nós queremos bendizer a ti, Pai. Pai, nós somos teus filhos, Pai. Por isso, nessa noite, opera em nós, Pai. Opera, Senhor, para que nós possamos experimentar, viver qual é a boa, a agradável, a perfeita vontade do Senhor. Queremos ser santos, queremos ser irrepreensíveis, queremos, ó Pai, viver, ó Pai, o novo na tua presença. Por isso, meu Deus, toma as nossas vidas em tuas mãos. É o que nós te pedimos, Pai, é o que nós suplicamos a ti, ó Pai, nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode glorificar o nome do Senhor aí, você pode liberar o seu microfone, pode dar glória a Deus, pode aplaudir, pode falar: Senhor. Glória a Deus. Santo teu nome, Senhor. Amém. Amém, Jesus. Eu passo a palavra aqui para o irmão Marcos, que irá cantar uma canção. Vamos louvar ao Senhor. Amém. Amém, Jesus. Vamos finalizar, né? Espírito, Espírito, que desce como fogo, 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 vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, enche
Jesus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agradecer por mais um culto, né? Não está sendo fácil. Porque a vontade é de estar na igreja, a vontade de estar junto com os irmãos, a vontade é de, né, ter a presença física. A gente sente muita falta disso. Estar em comunhão. Mas graças a Deus que nós conseguimos ainda, por intermédio, né, dessa tecnologia, estar cultuando juntos, né? Poder falar, um ouvir o outro, ver e poder glorificar a Deus. Isso nos fortalece, né? Quando a gente está no culto, a gente olha para o irmão, olha para o outro, sorrindo, brincando, se alegrando, orando, nos fortalece, nos dá combustível para continuar a trabalhar, a orar, a buscar, para que quando voltar aos cultos presenciais, vamos estar na mesma fé, no mesmo propósito. E vamos lembrar que, para que nós possamos estar em comunhão, temos que estar com o coração voltado para Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos. Nós vamos para os avisos finais aqui, as considerações finais deste culto, a qual nós temos na segunda-feira, né, irmãos? A nossa aula de maturidade, né? A qual os irmãos estão participando, uma escola de maturidade frutífera, ou seja, nós vamos aprender, ter maturidade e frutificar através da palavra de Deus. Na segunda-feira, às 8 horas da noite, os irmãos têm participado, tem sido bênção. Eu não tenho participado muito devido à escola, na faculdade, mas assim que eu tiver o tempo, eu vou estar participando. Também na quarta-feira, continuamos com o nosso culto de propósito, né? Oração e propósito, que é às 19h30. Que os irmãos continuem participando e, assim, convide, como se estivesse convidando para ir para a igreja. Convide alguém para participar, você fala para ele que você vai fornecer o link, para que ela possa também participar do culto de oração. É uma forma de evangelizar também à distância, né? Nós não estamos querendo ser evangelistas, profetas, pregar a palavra de Deus assim, dessa forma, anunciando o evangelho dessa forma, convidando eles para participar do culto de quarta-feira às 19h30. Amém, irmãos? Vamos lá, que é a campanha da família, né? Nós temos orado pela família, pelos filhos, os pais, aqueles que estão necessitados de oração, seu propósito que você colocou desde o início, que ainda não alcançou, mas está aguardando no Senhor. Vamos continuar aguardando, esperar mais um pouquinho, que a bênção do Senhor vai vir sobre as nossas vidas. Na sexta-feira, nós temos a reunião da clã. Ou seja, é muito importante que os irmãos que fazem parte da clã participem, estejam presentes através do Zoom, que vai ser, está aqui marcado para as 20 horas, ou 8 horas da noite. Que os irmãos possam participar, para que nós possamos tomar algumas decisões referente à volta do culto e algumas coisas referente ao trabalho. Amém? Então, na sexta-feira, dia 28/5, reunião da clã, amém? E nossos cultos, vamos lá na escola dominical, domingo que vem, né? Escola dominical, só coloquei para adultos, que é 9h30, para os jovens também, que é o mesmo horário, e das crianças, que é às 10, amém? Que os irmãos possam estar colocando aí seus filhos, suas crianças, para estar participando desses cultos, dessa reunião da escola bíblica dominical, que é muito importante. E também o culto, aqui está dizendo Santa Ceia, né, pastor? Que a Santa Ceia é referente, isso que eu vi aqui, ó. Mas é para lembrar, mas é bom lembrar que tudo depende da nossa reunião de sexta-feira, que nós vamos estar acertando todos esses detalhes, porque aí nós queremos retornar em nome de Jesus no próximo domingo de ceia, que é dia 6, se não me engano, de junho. Com todos os protocolos, com toda a segurança, eu creio que nós vamos conseguir, porque está um momento agora que nós precisamos estar juntos, buscando a presença do Senhor. Amém? Então, para estar lembrando, mas temos a nossa escola dominical, crianças, jovens e adultos, e o nosso culto no domingo, continuando pelo Zoom, no domingo,
às 18 horas. Que os irmãos estejam participando. E como eu falei, convida alguém para participar através do Zoom. Explica para ele direitinho, né? Como fazer, como entrar. E aí ele vai aprender e vai entrar e participar dos cultos, que vai continuar as nossas orações e os cultos até decidirmos a volta do culto presencial. Amém, irmãos? Que Deus abençoe aos irmãos, que só isso mesmo de os pedidos de oração. Amém, irmão? E nós vamos estar orando. E se você tiver algum pedido de oração, de urgência, olha, tá alguém no hospital, para nós colocar o nome dele agora. Nós vamos orar agora. Se não, você, na quarta-feira, você já vem com o seu pedido pronto. Deixa tudo certinho para quarta-feira, e nós vamos estar orando daqui até quarta-feira pelo seu pedido. Mas se você tiver algum específico até quarta-feira, você lembrar de alguém, anota aí, e quarta-feira vamos estar orando. Amém, irmãos? Então, se você tiver algum pedido agora específico, nos passe agora, que nós vamos estar orando em nome do Senhor Jesus. Se tiver alguém, levanta o dedinho assim, fala, eu quero oração para alguém. Seja breve, para que nós possamos estar orando. A Zelane aqui ainda continua pedindo oração pelo seu Chiquinho, né? Que está para operar e nós estamos continuando orando por ele. Alguém mais? É a Cira, irmão Márcio. Oi. Eu gostaria de pedir oração pela minha nora, que amanhã ela vai estar fazendo uma pequena cirurgia. Ela tem uma verruga bem grande aqui, assim, ao lado dos olhos, e tem incomodado, e amanhã ela vai estar retirando, né? Então, está pedindo a Deus por essa... É uma microcirurgia, na hora do almoço ela já volta, né? Mas ela vai estar fazendo essa pequena cirurgia amanhã, às 9 horas da manhã. Então, eu peço oração pela vida dela. A Débora. Isso é Débora, né? Isso. Amém. Então, vamos estar orando pela Débora, essa microcirurgia que ela vai fazer amanhã, mas Deus já está com a mão sobre ela, em nome do Senhor Jesus. Mais algum pedido? Amém. Eu não consigo ver as câmeras, né? Eu não falo o nome. Irmão Genesi. Genesi. Fala, Genesi. Gostaria de pedir oração para o meu tio Eliazar. Eliazar. Isso. Amém. Eu também tenho um pedido, irmão Márcio. Pode falar. Então, eu queria pedir pela minha saúde, né? Que hoje eu comecei ontem à noite, não estava bem, né? Senti fortes dores no peito e tive que ir para o hospital, né? Eu até acho que é o coração, pode não ser, né? Mas eu acho que é. Eu tomei uns remédios lá, né? Agora estou melhor, né? Mas a semana que vem eu vou marcar aqui o cardiologista. Eu peço que os irmãos orem, né? Para que possa estar tudo bem com a minha saúde. Amém. Fala aí, Mandagmar. O microfone. Toca no microfone. Tá bom. Não deu para ouvir, não. Mas que não era nada. Mais alguém quer pedir oração? Tem alguém falando aí, mas não está dando para ouvir. Amém. Eu peço oração. Milka. Não tem como. Milka, mas está me ouvindo? Sim, está meio falhando, mas a gente consegue ouvir. Pode continuar. Oi, sou eu, Milka. É que só tá ruim o som. Ouvindo, Márcio? Oi. Tá não? Continua falando aí, continua falando. Vocês estão me ouvindo? Ouvindo, pode falar. Não, vocês não estão me ouvindo. Está meio robotizado. Eu peço oração do pai do Alexandre. Alexandre. Amém. Ouviram? Amém. Vamos estar orando pelo Alexandre. Em nome de Jesus. Amém.
Amém, Mirka. Amém, O irmão? som é muito ruim. Mas graças a Deus, Não. pelo menos o nome eu ouvi, ainda vamos orar. Eu peço oração pelo pai do Alexandre, Sim. que ele se encontra com... Peraí. Tá ouvindo agora? Sim. Pai do Alexandre. Tá ouvindo? Amém. O pai do Alexandre está internado. Amém. Está anotando aqui, da secretária anotando aqui. Amém. Tem mais alguém que quer pedir oração? Nós vamos estar orando agora, então. Amém, irmãos? Amém? Vamos curvar nossa cabeça. Amém. Coloque esse propósito, a vida dessas pessoas que pediram oração neste momento. Senhor Deus e Pai, neste momento vamos estar orando por esse pedido de oração. Tantos que foram feitos hoje, ou no decorrer da semana, que vão fazer, Senhor, meu Deus. Peço ao Senhor, o Senhor vai estar abençoando, Pai amado, a cada uma dessas famílias que participaram desse culto de hoje. Que o Senhor venha fortalecer, venha renovar, Pai, venha transformar e abençoá-los conforme a Tua palavra. É o que nós te pedimos nesta noite, Pai amado, neste culto de Pentecoste, a qual, Senhor, meu Deus, queremos que todos sejam cheios do Espírito Santo, Pai amado, que todos possam ser cheios da Tua graça, do Teu amor, da Tua benignidade, Senhor, meu Deus. É o que eu te peço, Senhor, meu Deus, nesta noite, Pai amado, sobre a vida de Eliasar, Senhor, meu Deus, que o Senhor venha colocar as mãos sobre a vida dele, cuidar, libertar, curar, Senhor, fazer a Tua obra sobre ele, Pai amado. É o que nós te pedimos, Pai, por intermédio aí da vida do nosso irmão Genesi, que fez esse pedido de oração, a qual, Senhor, meu Deus, tem se preocupado com as vidas e tem orado, intercedido, Senhor, meu Deus, pela Débora, Senhor, meu Deus, nós entregamos ela nas Tuas mãos, Pai amado. Ela vai passar por uma microcirurgia, mas é uma cirurgia, Pai amado, mas eu creio que o Senhor já colocou as Tuas mãos sobre a vida dela, Pai, e vai dar tudo certo, em nome do Senhor Jesus. Coloca paz em seu coração, sobre o coração da sua família, do seu esposo, Júnior, Senhor, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo é o que nós te pedimos. Pedimos também pela vida da irmã Maristela, que esteve fazendo ali os exames, Pai, passou no hospital, com essa dor no coração. Eu creio, Pai amado, que o Senhor tem colocado as mãos sobre a vida dela, tem dado refrigério, Pai amado, e não vai acontecer nada, Pai amado, devido à Tua palavra, Senhor, meu Deus, porque o Senhor cuida daqueles que estão esperando por Ti, Pai amado, e trabalha por eles. Por isso, eu entrego nas Tuas mãos a vida da nossa irmã Maristela, da Tua família, nosso irmão Luiz, Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, suas filhas, Pai, entrego nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, meu Deus, também o pai do Alexandre, Pai amado, que está internado, Pai amado, Senhor, meu Deus, essa vida, Pai amado, eu entrego nas Tuas mãos, entrego a vida do Alexandre e de toda a sua família nas Tuas mãos, Pai amado, porque, Senhor, meu seu Pai, ele está internado, Pai amado, mas eu sei que a vontade do Senhor é que prevalece sobre a vida dessas pessoas, a vontade do Senhor é que prevalece, por isso eu entrego ele nas Tuas mãos e peço a Tua bênção sobre ele, sobre a Tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo, também a vida do seu Chiquinho, a qual ele vai fazer também uma cirurgia, Pai amado, está esperando ali para fazer essa cirurgia, Pai amado, a qual está com problema no nervo da perna, Senhor, ele está com problema, Senhor, e sente muita dor, Pai amado, eu peço, Senhor, colocar suas mãos sobre a vida dele, dá um refrigério, Pai amado, tira toda a dor, todo o incômodo, Pai amado, eu entrego ele nas Tuas mãos, que se necessário fazer a cirurgia, que ele venha fazer essa cirurgia, Pai, e venha sanar esse problema, Pai, vai ser curado através das Tuas mãos, do Teu poder, Pai amado, é o que eu te peço sobre a vida, Senhor, meu Deus, também, do Senhor Antônio, a qual tem tido algumas crises, Pai amado, e tem ali, Senhor, dando um pouco de trabalho, Senhor, para a Rejane, é uma família que é muito carente, Senhor, muito necessitada das orações, e necessitada de cuidados, Pai amado, eu entrego nas Tuas mãos essa família, a Rejane, o Antônio e o Pedro, Pai amado, também entrego ali a vizinha a Natália, em nome do Senhor Jesus, Pai amado, entrego nas Tuas mãos, Pai amado, essas vidas, essas famílias que estão necessitadas, Pai amado, precisando de ajuda, Pai amado, aqueles que estão fracos espiritualmente, eu entrego nas Tuas mãos, Pai amado, e peço a Tua bênção sobre a nossa família, sobre o nosso lar, o lar de cada um dos irmãos, eu entrego nas Tuas mãos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Passa a palavra ao pastor da bênção apostólica, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados. Bênção sobre bênçãos, amém? Recebamos Amém. a bênção apostólica.
que o grande amor de Deus Pai, esse Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que entregou o seu corpo na cruz do Calvário por mim e por você, e que as consolações do Espírito Santo, Espírito de poder, Espírito que aquece os nossos corações, que incendeia a nossa alma, Espírito de Pentecoste, que as bênçãos desse Deus, Pai, Filho e Espírito, seja com o povo de Deus espalhado na face da terra, seja com o povo de Deus aqui presente, seja com todos nós na nossa caminhada e durante a nossa semana, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? As palmas louvam ao Senhor. Amém e amém. Nós agradecemos a presença de cada um dos irmãos, né? E que Deus em Cristo possa continuar aí abençoando. Agora eu só quero tirar uma foto dos irmãos. Falar para os irmãos, né? A foto de domingo tem que sair, né, irmãos? Né? Como a Letícia está fazendo prova, eu que estou na mesa de operação, mas operação do computador, tá, irmãos? Né? Aqui para tirar essa foto aqui. Eu não vou derrubar ninguém, ninguém pode cair também, tá, amados? Né? Vamos ficar aí. Amém? Amém? Esperar a Gabi se posicionar aí, Gabi. Aí. Show. Amém? Deus abençoe, amados. Amém. Amém. Oi. Amados. Deus abençoe a cada um dos irmãos, uma boa semana em Cristo Jesus e até amanhã, né, Mirielle? Até amanhã. Amém. Não pode esquecer. Amém? Ceilane. Oi, a paz. Pastor, Deus Amém, abençoe. a Eu paz. adorei a caneca, viu? É linda. Amém. É um presentinho aí do irmão Milton. A paz dos irmãos aí, uma excelente semana para todos. Que Deus abençoe. Amém, Jesse. Amém, sim. Deus abençoe. Amém. Que Deus Kelly, Paz, Abençoe. paz. Deus abençoe. Amém. Boa semana. Barganha. Boa semana para vocês. Dagmar, É, Alicia, Lucas, Amém. Tá bem assim. Tita, Ed. Amém, amado. ela tá usando um robô no lugar dela.